Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui essa noite. Eu quero iniciar esse nosso tempo aqui com um texto que quem estava na quinta-feira, na nossa encontro de oração, ouviu, mas se, assim como eu, você tem a tentação de esquecer algumas coisas que você ouve sobre Deus, então eu quero intencionalmente aqui enfatizar isso. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 21, versículo 45. O último versículo desse capítulo. O texto diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. No domingo passado nós falamos sobre o atributo da fidelidade de Deus. Nós somos pessoas que, na maioria das vezes, são instáveis. A gente esquece muito fácil algumas coisas, ou até mesmo as situações que nós enfrentamos ao longo da semana, às vezes são muito grandes, são muito intensas e contribuem para a gente esquecer, especialmente, da fidelidade de Deus. Que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de convidar você nesse momento, nós orarmos, reconhecendo, relembrando que Deus é fiel. Se a gente parasse para pensar e analisar aqui as nossas vidas, nós perceberíamos que todos nós tivemos alguma situação ao longo dessa semana onde essa certeza, essa convicção talvez foi posta à prova. Talvez a gente é tentado a pensar que Deus não é fiel, de que não vale a pena, de que Deus não é digno de confiança. Mas o que a vida nos ensina é que nenhuma promessa que Deus faz, Ele deixa de cumprir. Tudo se cumpre. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor fortalecer os nossos corações. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela Tua palavra, quero te agradecer porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre, Sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, nós te louvamos por isso. Deus amado, eu peço que o Senhor grave em nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Senhor, para entendermos e descansarmos na Tua fidelidade. O Senhor é bom, o Senhor não muda, o Senhor é digno de confiança. Que os nossos dias, as situações, as nossas lutas não nos vençam, que a gente possa descansar em Ti e lembrar que o Senhor é fiel. Deus, em nome de Jesus, que a Tua fidelidade seja gravada em nossos corações, que o Senhor reine em nossos corações, e isso de uma vez por todas. Que a gente não seja mais pessoas instáveis, pessoas que uma hora querem uma coisa, pessoas que logo no momento seguinte já querem outra. Senhor, fortalece o nosso coração, firma o nosso coração nas Suas promessas, estabelece o Teu reino em nós e através de nós. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Meu
ouvir essa palavra e que isso toque nos corações. Da honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é uma noite muito especial. Nós teremos um momento diferente dentro do nosso culto. Como eu já tinha avisado previamente, nós teremos hoje no meio do nosso culto uma assembleia extraordinária. Por quê? Para a profissão de fé dos candidatos à membresia da igreja. Então nós teremos 5 pessoas, uma delas por conta de uma confusão com as datas e um imprevisto, um compromisso, não pôde estar aqui, que é o Nélio, mas ele não desistiu, tá? Ele só não pôde estar aqui presente, então ele vai fazer isso em outro momento. Mas eu quero chamar aqui à frente então os 2 casais, né? O Hamilton e a Jacinta, e também o Marcos e a Vivian. Por favor, vocês podem sentar aqui à frente. As secretárias já fizeram a contagem do quórum. Então está estabelecido o quórum, temos quórum suficiente para fazer a nossa assembleia. E eu quero apenas, para cumprir o protocolo e para honrarmos o nosso estatuto, então quero aqui propor a abertura da nossa assembleia. O assunto é a profissão de fé dos candidatos à membresia. Preciso saber dos membros agora. Há apoio para essa proposta? Dona Márcia lá disse, mas levanta a mão, Dona Márcia, isso. Então, quem mais apoia? Levanta suas mãos aí se é favorável. Então está devidamente aberta a nossa assembleia. Nós queremos fazer esse momento aqui o mais informal possível, mas não menos reverente. A ideia não é que a gente faça aqui uma coisa engessada, tá? Mas nós precisamos seguir esses passos até mesmo para no futuro, né, essa cultura se estabelecer e a gente manter tudo organizado a parte da administração da igreja. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando com a organização do nosso rol de membros. Então os irmãos aqui nesse momento, um por vez, eles irão dar o seu testemunho de fé e compartilhar com a igreja. Nós iremos começar com esse cara que é desconhecido, né? Ele é conhecido aí de muito tempo, o irmão Hamilton vai então iniciar. Meu irmão, é contigo, pode ficar à vontade. Nome completo, tá? Ensina o nome completo. Ensina o nome completo, graças a Deus. Hamilton Ferreira. Boa noite a nós. Irmãos, eu vou começar dando um pequeno testemunho, porque todos já me conhecem, quer dizer, a maioria que está na igreja já me conhece, já pude conviver há muito tempo atrás aqui nessa igreja. Eu venho de uma família que era cristã. Eu fui na Assembleia de Deus quando era pequeno, há muito tempo atrás, ainda sou pequeno, mas quando era novinho. Passei por esse período e na adolescência, meus irmãos, acabei saindo e fiquei um tempo fora. Mas no coração eu cresci vendo meu pai orar, meu pai ficar meia hora, uma hora, ao deitar, ao levantar, eu via ele desdobrar no chão. E eu cresci com isso, cresci com essa interior. Eu não gosto de falar, mas eu sempre tive essa timidez de poder falar público. Mas Deus tem aquecido na minha vida desde muito tempo atrás. E eu tive esse privilégio de poder, depois do tempo recorrido, sentir a necessidade, eu e a minha família, a minha mãe, na vida, na época de 2007, a gente visitou essa igreja, promovi, e a gente foi muito bem recebido aqui nessa casa de oração. Eu lembro bem, irmão Ailton, irmão Borges, irmão
trouxe, irmãos, a essa casa, por esse acolhimento, esse abraço fraterno, de volta. Nós ficamos na igreja desde 2007, até 2019, porque antes das pandemias. A igreja fazia para outra igreja e ficamos 3 anos. Agora retornamos a essa casa. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui e que eu posso dizer para os irmãos. A gente está estudando a palavra de Deus em Marcos 12, 29 a 31, reforça a palavra, como disse, amai a Deus por todas as coisas, né, meus irmãos? Isso é o nosso próximo, nosso semelhante com nós mesmos. Eu tenho procurado pedir a Deus que Deus acrescente na minha oração cada dia mais, através dos seus atributos na minha vida, que eu possa conhecer Ele cada dia mais, que eu possa despertar a vontade de fazer algo para o crescimento do reino de Deus. Eu me sinto tão pequeno, tão frágil, tão, sabe, mas Deus, na sua potência, na sua grandeza, Ele sabe de todas as coisas. E Deus toca no meu coração para essa gente, porque eu vivo me congregando aqui com os irmãos. E agradeço a oportunidade, que isso é breve, não dá para falar muito. Agradeço por estar aqui. E é isso, irmãos. Vamos estender muito. Obrigado, meu irmão. A gente se alegra muito com a vida do irmão Hamilton, mas, cumprindo então o nosso estatuto, vou fazer isso de forma individual. Gostaria de saber se há proposta para a aprovação do nosso irmão Hamilton como membro dessa igreja. O irmão Ailton levantou a mão primeiro, então a proposta vem do irmão Ailton, e agora sim eu preciso saber se há favoráveis. Favoráveis, levantem as suas mãos. Acredito que de forma unânime, então, bem-vindo de volta. Glória a Deus. A próxima, então, é a Jacinta. Ela vai fazer a leitura da profissão de fé dela, porque ela quer se concentrar nas palavras que ela tem para dizer. Então, ela vai fazer a leitura e... Para não chorar. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Então, hoje voltamos. Na verdade, eu fui criada na Igreja Católica. Sempre tivemos fé em Deus. E depois a gente veio para cá e daí a gente não congregava na igreja nenhuma, na verdade. Daí eu não me sentimos vontade de procurar uma igreja. E na época, então, minha cunhada, que era a cunhada da Sandra, que já faleceu, convidou nós. Daí nós vimos aqui, era em 2017. E fomos muito bem recebidos pelos irmãos, acolhidos pelas irmãs e pastor Kleber na época. Daí chegamos aqui e vimos que era uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus. Aí ficamos aqui, se batizamos em 2018, estamos congregando por um tempo. Daí depois se afastamos para outra igreja. Mas na verdade meu coração sempre estava aqui. E resolvemos voltar aqui com os irmãos. Então agora eu quero congregar aqui com os irmãos e seguindo, né, com seriedade, com fé, a doutrina da igreja, os princípios da palavra de Cristo, dando um bom testemunho e falando do amor de Jesus, sendo dedicado e perseverando na igreja. E assim os irmãos ajudando também, e que possamos estar aqui se ajudando para que eles se reinem avançam.
Alguém que propõe a aprovação? A Vânia levantou com a cara faceira ali que ela queria ser a primeira. Então a proposta vem da irmã Marivane. Apoio, se você é favorável, levante as suas mãos. De forma unânime, então, bem-vindo de volta. Agora a nossa irmã Vivian, então, chegou a sua vez. Boa noite a todos, acredito que como irmã, porque assim também todos aqui conheço, mas vou apresentar de forma bem breve aqui para vocês me conhecerem. Eu me chamo Vivian, como eu disse, tenho 24 anos, resido aqui em São Luís, Gonzaga, há 3 anos, como vocês podem ver pelo meu sotaque. Eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Vim para cá com meu esposo Marcos, porque estou profissional e estamos aqui residindo. Mas meu encontro com Cristo realmente aconteceu há mais de 10 anos. Na minha adolescência, eu pude ser encontrada por Cristo, pude ter um encontro verdadeiro com Cristo, pude ser constrangida por Ele, pude me encontrar de fato. No momento que eu estava perdida na minha adolescência, não veio de uma família cristã, meus pais são separados, são divorciados. Foi nesse momento que Cristo pôde me encontrar através de uma dor. Eu pude encontrar um pai, pude encontrar a paternidade, pude encontrar uma família. E desde esse momento em que Cristo me encontrou, eu não vejo longe dele. Não vejo uma vida em que não possa existir Cristo nela. E como diz a palavra em 17, ele vivemos e existimos. Eu creio que isso rege a minha vida deve reger a vida de todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo. E quando eu pude perceber que Cristo seria aquele que guia a minha vida, eu não poderia viver longe dele, então obviamente não poderia viver longe da família de Cristo. Não poderia viver longe dessa estrutura familiar, não da estrutura da arquitetura, mas dessa estrutura familiar. E eu venho de uma linha pentecostal assembleana, que só difere da denominação, mas Cristo mesmo. Eu creio nisso, que Cristo mesmo. E no momento que eu e o Marcos nos encontramos, mesmo assim, encontramos a intenção de mudar, nós pelejamos junto para encontrar uma igreja que tivesse os princípios cristãos lá que estão na Bíblia. Porque nós vemos uma igreja que nós prezamos muito pela palavra e nós podemos encontrar isso aqui na igreja da gente. A gente veio durante a pandemia, éramos recém-casados, nós tínhamos nossas questões pessoais, então foi muito difícil quando as igrejas estavam fechadas, nós tínhamos que assistir tudo online, até que no momento, um ano depois, mais de um ano depois, nós tivemos o privilégio de conhecer a igreja batista, tivemos o privilégio de conhecer o pastor Guilherme. Eu lembro que o primeiro culto que nós assistimos, o Silvano me pregou, e nós tivemos sido impactados pela palavra, vimos que os irmãos receberam muito bem recepcionados, vimos que a igreja tinha a palavra de Deus, e desde aquele momento nós nos sentimos em casa, nós nos sentimos novamente em uma família. Então, eu posso dizer que nós encontramos um lar espiritual e que nós também podemos agregar, porque eu creio que o reino de Cristo é isso, né? Para que o reino avance, todos nós vamos agregar individualmente como corpo. Então, eu espero poder servir a Cristo, servir aos irmãos, e é isso que a palavra nos propõe, né? E eu espero ser perseverante na palavra, na oração, junto com os irmãos, junto com a igreja de Cristo e a igreja batista. E é isso. Obrigado, irmã. Alguém que propõe? Irmã Bianca? Favoráveis? Levantem as suas mãos. De forma unânime. Seja bem-vindo. Essa igreja gosta de gente do Rio, né? Marcos, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Marcos, alguns já me conhecem, outros não. Você tem breve, eu gosto de falar bastante. Então, você tem breve, eu gosto de só uma hora para falar. Então, sou casado com a Vivian, agora
pastor, temos que falar um pouco da nossa conversão, que eu vou voltar um pouco, pelo menos há mais de 10 anos atrás, ali em 2012, quando eu ainda era adolescente, fui encontrado por Cristo através do louvor. Queria aprender a tocar a música, me engano, na época era fã, de louvando, etc. Na época, sem Cristo, achava que uma graça. Uma vez, por um convite de um amigo, eu fui lá na igreja, tem aula de violão, e assim fui, achando que ia aprender violão. E aí, na verdade, Cristo já tinha uma obra, já tinha me chamado, já tinha me achado, eu estava perdido. Então, Jesus, ele, naquele momento, usou a estratégia do louvor para alcançar a minha vida. Assim como cada vida que aqui presente, tenho certeza que Cristo usou uma estratégia diferente para te alcançar. Você está aqui nesta noite porque Deus tem um propósito na tua vida. Você não vem em vão aqui, ninguém vem na casa do rei da glória à toa. Ninguém vem na casa de ninguém à toa. Então, Jesus me chamou para a casa dele e eu achava que era para aprender algo celular, que era a música. Depois eu entendi que não era a música que ele queria de mim, porque a música tem uns pontos, ele queria minha vida. Ele queria não porque sou eu, mas porque eu estava no pecado, eu ia para o inferno. Então ele teve esse amor, Deus bom, misericordioso, que nos amou, ele me amou naquele tempo. Mesmo antes de eu saber que ele já existia, ele já tinha me amado, tinha me escolhido. E um adolescente, na flor da idade, da emoção, larguei tudo que o mundo tinha para me oferecer para poder servir a casa de Deus. E lógico, comecei pelo louvor. Sou muito grato a Deus por cada experiência que ele me deu através disso. Agora, voltando um pouco para a nossa atualidade, a nossa realidade daqui, como a Vivian falou, minha esposa, nós chegamos aqui por meados do início de 2021, tínhamos dificuldade encontramos essa dificuldade de encontrar uma igreja séria, voltada para a palavra, uma igreja que pudesse nos alimentar, uma igreja que pudesse nos sentir parte, fazer nos sentir família, nos sentir útil também para nos servir de alguma forma. E por algumas trocas de mensagens que a Bíblia já tinha feito com o pastor e com a Ana, nós viemos aqui depois de quase um ano assistindo só cultos online. E assim que nós entramos aqui na igreja, a primeira pessoa que nos recebeu foi o Alexandre, filho do Silvano. Talvez aquele tenha sido um aperto de mão mais ungido que a gente recebeu. Foi um momento que a gente mais precisava de Deus, e um aperto de mão de uma criança, muitas das vezes a gente menospreza. Deus tocou no nosso coração aqui e nos fez nos sentir em casa. E o Silvano pregou uma mensagem de Deus, tocou no nosso coração, pudemos conhecer um pouco mais do pastor e a igreja, com esse pouco tempo que estamos visitando, e aquilo foi crescendo em nosso coração, da vontade de servir e de ajudar e ser ajudado em Cristo aqui nesse local. Então, creio que tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo que nós recebemos é para a honra e glória do Senhor, tudo que nós possamos agregar é para a honra e glória do Senhor. Então, gostaria de dizer que estou disposto a ajudar no que possível, se for necessário, seja como no início da minha caminhada, no louvor ou não. De qualquer forma, nós somos, a gente diz no papel, somos todos soldados. Estamos aqui para servir, para trabalhar. E no que for preciso, de ficar na portaria, no balcão, trazer um copo d'água para o pastor, tocar um violão, enfim. Deus sabe por que nos trouxe aqui, estamos dispostos a servir da melhor maneira para a honra do Senhor. Está contando o tempo ali. Alguém propõe a aprovação? Vamos voltar, levantar a mão primeiro. Apoio? Favorável, levantem suas mãos de forma unânime. Bem-vindo para nós. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, vocês também. Nós queremos nesse momento orar pela vida dos nossos irmãos. E assim, gente, por que esse momento é feito com a igreja? Porque eles são nossos irmãos. Eles são nossa família. Não são minha família apenas. Então, se algum deles der problema, de quem é a responsabilidade? Foi muito ruim. Se algum deles der problema, de quem é a responsabilidade? Isso aí. Deus viu que você não abriu a boca, não falou nossa.
mas que Deus constrange o seu coração, você assuma a responsabilidade com o corpo. Nós somos uma família, e aqui nós precisamos cuidar uns dos outros. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nosso coração se alegra. Eu lembro, eles passaram por um processo, todos eles passaram por um processo para estar aqui, estiveram congregando, fizemos os encontros para novos membros interessados, falamos sobre a identidade da igreja, falamos sobre algumas coisas difíceis, tivemos conversas privadas, e tudo isso foi um processo para chegar nesse momento. Então isso aqui não é feito de forma leviana. A gente louva a Deus, a gente se alegra com Deus e em Deus por mais essa etapa concluída. Sejam muito bem-vindos, vocês estão em casa. E aí agora, o Marcos depois pode trazer um copo d'água, vamos começar a servir agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos, se você se sentir à vontade, estendam suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida desses nossos irmãos queridos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pelo presente que é nós recebermos esses irmãos aqui na nossa igreja. Agora, de forma oficial, nós queremos, ó Deus, assumir as nossas responsabilidades com eles. Eles são nossa família. Nós queremos servi-los e também queremos ser servidos por eles. Queremos, ó Deus, juntos, sermos instrumentos teus aqui dentro dessa cidade. Ó Deus, que através das nossas vidas, que através da vida do Hamilton, através da vida da Jacinta, da Vivian, do Marcos, o teu reino avance, Senhor. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Vocês podem sentar? Glória a Deus. Então, não tendo mais nada a tratar, a nossa assembleia está encerrada. Após o culto, você, membro, procure a Nelly, a Vani, para fazer a assinatura da ata. Tá bom? Isso é extremamente importante. Nós seguiremos agora para o sermão dessa noite. E quero fazer um pedido muito especial, porque eu tenho um aviso especial para dar no final do culto. Então eu peço que os irmãos me ajudem a lembrar, porque eu tenho uma coisa importante para falar no final. Tá bom? Posso contar com vocês? Não vão deixar eu embora sem falar o que eu devo falar no final? Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcos. O irmão já trouxe dois. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 23. Esse é um salmo muito querido, talvez o salmo mais famoso do mundo. Salmo número 23. Eu quero convidar você a fazer a leitura desse texto. A partir do verso 1, nós iremos até o fim, verso 6, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade. É tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida está aqui, na tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco essa noite. Não deixe a gente sair daqui da mesma forma que a gente chegou. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe as nossas aflições, as nossas lutas, os nossos medos. O Senhor sabe os perigos que nós enfrentamos, as tentações que enfrentamos. Tudo isso, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor esteja trabalhando em nós
e nos transformando de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro versículo desse salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa versão que eu estou usando aqui é a Nova Almeida atualizada, uma nova tradução que saiu no final de 2017, mais ou menos. Mas ela não é a melhor tradução para esse versículo. E, na verdade, é a forma como nós decoramos esse texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conta-se uma história, e eu não sou capaz de confirmar se é verdade ou não, mas conta-se uma história que numa igreja pequena no interior, tinha lá um senhor da igreja que tinha o sotaque carregado. E ele falava as coisas meio com o R puxando. E uma vez o pastor, conhecendo aquele senhor, ele perguntou para aquele senhor: qual que é o teu texto favorito da Bíblia? Aquele nobre, humilde senhor disse: o Senhor é o meu pastor e nada me fartará. O pastor disse: olha, pensou, né? A palavra está errada, mas a teologia do que ele disse está completamente correta. Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada mais vai nos fartar de fartura, nada mais vai preencher a nossa alma, nada mais vai preencher o nosso coração. Porque se o Senhor é o nosso pastor, algumas outras traduções vão trazer da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Essa é a melhor tradução para esse texto. De nada eu sentirei falta. Por quê? Porque no Senhor eu me farto. No Senhor eu tenho tudo o que eu preciso. Porque Ele é o meu pastor. Porque Ele é o Deus que cuida da minha vida. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Se você colocar na internet, você vai ver muita coisa escrita sobre esse salmo. Você verá muitas mensagens sobre esse salmo. Mas também nós encontraremos muitas considerações levianas sobre esse texto tão precioso, sobre essa porção tão poderosa das Escrituras. Nós precisamos entender que esse salmo, ele é um salmo de Davi. É um salmo escrito por Davi. Pelo menos assim concordam a maioria dos estudiosos, teólogos da área. É um salmo de Davi. Mas esse é um salmo sobre Jesus, não sobre Davi. Ele é um salmo de Davi, escrito sobre Jesus para nós. O que Davi escreveu nos momentos que ele estava enfrentando, ele escreveu à luz daquilo que Jesus é. E isso tem aplicações práticas para as nossas vidas hoje. Então, eu peço a você, eu sou até capaz de implorar a você, não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos, que a gente não passe por esse texto como a gente passa por um versículo escrito num pano de prato. A gente lê e é só mais uma escrita, mas que a gente realmente abra o nosso coração para entender o que Deus tem para falar conosco. Através desse texto eu quero pensar com você hoje sobre a bondade de Deus. Hoje é o 10º sermão da nossa série. 10º sermão da nossa série, que se chama Amar a Deus. Conhecer muda tudo. O fato de conhecermos a Deus é o que vai dizer como nós enfrentamos as nossas lutas, como nós lidamos com as nossas crises no casamento, na família, com os filhos, as nossas crises internas, as nossas batalhas pessoais. Nós precisamos conhecer a Deus para amar a Deus de verdade. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Jesus nos ensina isso. Isso está na identidade da nossa igreja. Não existe outra forma de amar a Deus senão com todo o coração. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos como igreja. Mas não é possível fazer isso se nós não o conhecermos. E aí é que eu quero repetir a pergunta que eu tenho feito domingo após domingo. Você conhece a Deus?
Você realmente conhece a Deus? Ou esse Deus que você conhece é um fruto da sua imaginação? Ou até mesmo é um fruto das suas experiências? Esse Deus que você conhece é tipo uma concha de retalhos. Cada um diz uma coisa sobre Deus, você juntou tudo isso e esse é o meu Deus. Será que é um Deus que faz só o que você quer? Será que é um Deus que apenas está ali para atender às suas necessidades? Nós temos muitas ideias equivocadas sobre Deus. E na maioria das vezes, ideias extremadas. Por exemplo, alguns têm em mente que Deus é tipo um brigadiano malvado. É aquele cara que fica andando na rua fazendo a ronda dele, esperando alguém que está com um comportamento suspeito ou até mesmo fazendo alguma coisa errada para punir aquela pessoa. Eu conheço alguns policiais mais antigos e a gente escuta cada história, né? Às vezes a gente acha que Deus é assim, alguém que está esperando a gente fazer alguma coisa errada para então punir a gente. A gente tem aquela ideia muitas vezes do deus grego, o Zeus, o pai dos deuses da antiga Grécia, que é aquele Deus malvado que está segurando um raio na mão e esperando. Quero só ver. Tu pisar na bola, eu te fulmino aqui de cima. Essa é uma ideia extremada e errada, equivocada. Por outro lado, nós temos a tendência às vezes de confundir Deus com o Papai Noel. É o Deus que a gente se lembra apenas em momentos específicos da nossa vida e apenas para pedir algo. As crianças são incentivadas a escrever cartas para o Papai Noel e não são incentivadas a agradecer ao Papai Noel. Mas são incentivadas ao quê? A pedir ao Papai Noel. E muitas vezes o Deus que tem na nossa mente é esse. Talvez ele não esteja de roupa vermelha, barbudo, gordo, mas é alguém que está ali para atender os nossos pedidos. Mas nós precisamos entender que Deus não é assim. Deus não é o policial malvado, tampouco Deus é o Papai Noel, que só vai ficar dando presente para aqueles que se comportaram ao longo do ano. A verdade é que nós só podemos amar aquilo que verdadeiramente nós conhecemos. Você ama Deus? A resposta para essa pergunta depende da resposta da primeira pergunta, se nós realmente o conhecemos. Nós precisamos conhecer a Deus para poder amá-lo da maneira que Ele merece. Aquilo que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Se Deus é esse cara que só fica suprindo as suas necessidades, você não é servo de Deus, Deus é o teu servo. Você criou um Deus que te serve, você criou um Deus que se dobra à sua vontade. E a nossa oração, a razão de existirmos como igreja é que o reino de Jesus avance, não o nosso, não a nossa vontade. E as coisas são feitas do jeito dele e não do nosso jeito. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus, porque às vezes nós estaremos tomando caminhos que a gente acredita que são caminhos corretos, que são caminhos de Deus para a nossa vida. Mas se esse Deus for apenas um fruto da nossa imaginação, a gente vai estar no caminho errado. Às vezes a gente até vai estar no caminho certo, mas no sentido oposto. E aí a gente está caminhando para longe do alvo igual, de qualquer forma. E como nós iremos conhecer a Deus? Através da sua palavra, através da Bíblia. Aqui Deus se revelou. Então, meu irmão, em hipótese alguma, é possível afirmar que você conhece a Deus verdadeiramente sem a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço. Você está errado. Você está errado. E você está errado porque eu discordo de ti? Não. Mas porque a Bíblia fala isso. E é nisso que nós cremos. O rei dessa igreja, o Senhor dessa igreja, não é o pastor. O Senhor dessa igreja é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus Cristo. E é na sua palavra, na palavra dele, que nós depositamos então toda
a nossa vida, toda a nossa esperança, todos os nossos caminhos. Conhecer esse Deus vai mudar tudo, vai mudar a forma como nós vivemos. Olha quantos atributos nós já pensamos, olha sobre quantos atributos nós já conversamos. Hoje Deus trouxe você aqui para que pensássemos sobre a bondade de Deus. Que bom que você está aqui. A ideia dessa série não é pensar sobre nós, mas sobre quem Deus é, sobre os atributos de Deus. Por que isso é importante? Porque à medida que nós abandonamos um conceito elevado sobre Deus, a nossa adoração como igreja, a vida de igreja, o nosso padrão moral, ele começa a cair, ele começa a decair, ele entra em declínio. Então o primeiro passo para irmos para o fundo do poço como igreja e na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, é abandonarmos um padrão elevado sobre quem Deus é. Deus é grande, gente. Deus é gigantesco. Eu amo aquela música que as crianças cantam. Meu Deus é um Deus? Aleluia. É isso que tem que estar na nossa cabeça, é isso que tem que estar na nossa mente. E se Ele é grandão, eu sou pequeno. Não é porque eu sou pequeno que Ele é grande. Não é isso. É porque Ele é infinito. Porque Ele é eterno. Quando eu olho para Ele, eu entendo quem eu sou. Eu sou pequeno. Mas nós vemos um Deus que estende a sua mão a nós e nos chama para conhecê-lo, para nos relacionarmos com Ele. Que privilégio! Que santo privilégio! Nós queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Nós queremos, como igreja, amar a Deus da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração. Amém? Então hoje, nós iremos pensar sobre a bondade de Deus. Eu quero dizer aos irmãos de antemão que em outro momento nós retornaremos a esse salmo e nós daremos a atenção que esse salmo merece. Hoje eu quero fazer algumas considerações gerais sobre esse texto, mas há muito mais aqui dentro. Eu quero pedir a você que você mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 23. Esse é o nosso texto base. Se qualquer coisa que eu falar não estiver de acordo com o que está escrito aqui, você deve rejeitar. Porque o que importa não é o que eu digo, mas é o que Deus diz, na sua palavra. Então se você não buscar em Deus a sua palavra, você facilmente pode ser enganado. E é por isso que às vezes a gente anda tão confuso sobre a nossa vida, sobre a vida em comunidade, sobre a vida de igreja. Mas no Salmo 33, 10 salmos para frente, o versículo 5 vai dizer assim, falando sobre Deus: Ele ama a justiça e o direito. Deus ama o correto. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em tudo nós podemos perceber a bondade de Deus. Você tem experimentado, você tem percebido a bondade de Deus na sua vida? Quantas vezes você encheu o seu pulmão de ar a partir do momento que você entrou aqui dentro? A bondade de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Quantas bênçãos você tem experimentado? A sua família, toda errada do jeito que ela é, cheia dos perrengues do jeito que ela é, cheia dos atritos do jeito que ela é. Mas Deus foi ou não foi bondoso quando te deu uma família? Deus foi ou não foi bondoso quando te deu um marido, quando te deu uma esposa, quando te deu os seus filhos, quando te deu o teu trabalho? Talvez não é o trabalho dos teus sonhos, talvez você não ganhe tudo aquilo que você gostaria de receber, mas Deus tem sido bondoso com você. Deus tem te dado saúde, não é aquela saúde perfeita, é verdade, ninguém aqui tem a saúde perfeita, mas nisso nós provamos da bondade de Deus. O salmista em outro lugar vai nos propor esse desafio: provem e vejam que o Senhor é bom. Tirem a prova, experimentem, busquem experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas.
A Bíblia nos ensina que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto, sobre aqueles que creem no seu nome e sobre aqueles que vivem como se Deus não existisse. Deus enche o pulmão de ar daquele que crê no seu nome e daquele que não crê que Ele existe. Deus é bom. E a sua bondade não está atrelada aos nossos méritos. A sua bondade não está atrelada àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque Deus é o que é. Porque Ele é isso. Não porque nós fizemos algo. Nós respondemos a Deus, não Ele responde a nós. Então nós precisamos estabelecer isso aqui mais uma vez. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. A pessoa mais importante dessa noite é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante nessa conversa. Ele é quem nós devemos considerar em mais alta estima, e não nós. Nem mesmo as nossas necessidades. Mesmo que as nossas necessidades sejam legítimas. Porque no fim das contas, tudo o que nós precisamos é de Deus. Mais do que a água que tomamos, mais do que a comida que comemos, nós precisamos de Deus. A consideração óbvia a partir disso é: sem água eu morro, sem comida eu morro. Justamente. Você entende o quanto nós precisamos de Deus? Ele é mais necessário do que aquilo que a gente considera e que de fato é essencial para a nossa vida aqui nessa terra. Nós precisamos de Deus. O que diz o versículo 1 do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e... Eu quero convidar você a decorar esse salmo com a sua teologia correta. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Tendo Ele, eu tenho o resto. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que o texto está querendo dizer, quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é justamente isso. Nada me faltará, nada do que eu preciso vai me faltar, porque eu tenho Ele. Jesus viveu com essa perspectiva, lembre sobre isso. Lembre-se disso, perdão. É um salmo de Davi, que se aplicava à vida de Davi, mas profeticamente Davi escrevia sobre Jesus. Deus inspirou Davi a escrever dessa forma. Jesus viveu como alguém que entendia, que cria que todas as suas necessidades seriam supridas no Pai. Aquele episódio, aquele momento muito interessante e muito bonito na Escritura, de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço. Ele chega lá, ele para conversar com ela no meio-dia. Os seus discípulos vão até a cidade, o poço ficava fora da cidade. Os discípulos vão até a cidade de Sicar, para comprar comida. Aí depois eles voltam. Quando eles voltam, Jesus já tinha tido a conversa com a mulher samaritana, ela já tinha sido salva por Jesus. E aí Jesus chega, os discípulos chegam com a comida para Jesus. Oferecem para Jesus, Jesus diz assim: eu não quero comer. Eu tenho uma comida que não é daqui. Eu tenho um outro alimento. A minha comida, a verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele me supre. Ele é meu pastor. Ele cuida de mim. É muito interessante essa linguagem que a Bíblia usa para falar sobre nós, os crentes, os filhos de Deus. Essa ideia de Jesus como pastor e nós como ovelhas. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. Irmãos, diante de vocês têm aqui um pastor que é esforçado. Eu não sou o bom pastor. Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o único que poderia entregar a sua vida pelas suas ovelhas, entregar a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos chamar para si. É por isso que tudo o que nós precisamos é Ele. Não existe nada fora dele que nós de fato necessitamos.
Será que nós estamos nos fartando do nosso pastor? Ou será que no nosso pastor tem nos faltado alguma coisa? Porque se Ele, que enche tudo em todos, é o nosso pastor, nada vai me faltar. Eu tenho tudo nele. Nada vai me faltar. Inclusive lutas, inclusive doença, inclusive dificuldade, inclusive provações, porque através disso tudo Ele vai formando o nosso coração. Ele vai nos conformando de acordo com a sua própria vontade. Eu não sei se você já viu alguns vídeos que circulam muito pela internet, mas conversando com alguém que tem ovelhas, né? Esses dias eu conversei com o Roberto sobre isso. Eu falei para ele: Roberto, eu escuto muito que a ovelha é burra. Ele já saiu em defesa das ovelhas dele como um bom pastor. As minhas ovelhas não, pastor. As minhas ovelhas não são burras. Eu comecei a conversar com ele e entender um pouco mais. Mas no contexto da época, tanto no Antigo Testamento como ainda ali no Novo Testamento, quando Jesus se apresenta como o bom pastor, a ovelha, ela é um bicho, ela é um animal muito vulnerável. Ela não tem muita capacidade de se defender. As ovelhas na época de Jesus não eram criadas como as do Roberto, separadas de predadores. Não precisam percorrer longas distâncias, passar dia caminhando para encontrar uma pastagem boa e calma, para beber água calma. Havia um outro contexto naquela época. A ovelha, ela precisa desse cuidado do seu pastor. Sem o pastor, a ovelha morre. Sem o pastor, a ovelha se perde. Sem o pastor, a ovelha continua se metendo em situações que ela não deveria. Como eu disse, eu vou, depois até posso colocar lá no grupo da igreja para a gente visualizar melhor. Mas há um vídeo aí que viralizou nas redes sociais de um pastor, um jovem pastor, um rapaz, estava fazendo um trajeto com as suas ovelhas. E aí tinha uma obra no meio da estrada que ele estava passando. E tinha uma valeta um tanto quanto larga. E aquela ovelha foi bem faceira, pulando e caiu dentro do buraco daquela valeta. Aí vai lá o pastor, e a ovelha não é um bicho tão leve assim, né? E se esforçou e puxou, e puxava uma perna e puxava a outra, até que conseguiu tirar a ovelha de lá. E ele se afasta daquele buraco com a ovelha no colo, larga a ovelha leva acho que uns 3 segundos para do mesmo jeito, saltitante e faceira, cair no buraco de novo. A ovelha precisa do pastor. Nós como ovelhas de Jesus, nós precisamos do nosso pastor nos cuidando. Nós precisamos confiar que Ele vai prover a nós tudo aquilo que nós precisamos. E esse é o primeiro ponto desse texto. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus. Se você quer tomar nota, o primeiro ponto é: a bondade de Deus traz provisão. Não traz provisão das coisas que a gente quer, nem traz provisão das coisas que a gente acha que precisa, mas traz provisão naquilo que nós realmente necessitamos. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Dentro desse contexto, começando lá no versículo 24, o que são essas demais coisas é comida, bebida e vestimenta. Não é carro, não é um celular, não é o melhor emprego, não é dinheiro, não é uma saúde impecável, não é nem mesmo uma mente sã, que de louco todos nós temos um pouco, né? Fala a verdade. Mas não é essa a promessa de Deus. Não é isso realmente que nós precisamos. O que nós realmente precisamos não é de uma vida como um mar de rosas. O que nós precisamos é do nosso pastor nas nossas vidas. Nós precisamos do nosso pastor em nosso coração. É isso que eu e você precisamos, mais do que tudo. É isso que nós precisamos. Paulo, já no final de sua vida,
Talvez o maior homem dentro do relato bíblico, dentro da história bíblica, o maior vulto bíblico depois, é claro, do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, tendo vivido muita coisa, com muita experiência, com muita bagagem, lhe dá um conselho fantástico para o então jovem pastor Timóteo. Ele diz para Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. O problema é que nós estamos aumentando cada vez mais aquilo que nós chamamos de necessidade. A pessoa mais rica do mundo, há 100 anos atrás, a pessoa mais rica do mundo, há 100 anos atrás, não tinha o que você tinha, o que você tem. Ela não tinha um celular, onde você pode se conectar automaticamente, instantaneamente, com qualquer pessoa no lugar do mundo. Ela não tinha chuveiro, aquele banho quente que você gosta, que o banho mesmo é 3 minutos. O resto é tudo reflexão, né? Fica lá, enrugando embaixo do chuveiro. Não tinha tudo isso que nós temos. Não tinha esse carro automático, né? Que tem carro que hoje até estaciona para você. Olha só. Não tinha todas essas facilidades. Não tinham ar-condicionado. Não tinham luz elétrica. O problema é que nós estamos chamando de necessidade aquilo que não é, de fato, necessidade. É por isso que o nosso pastor não nos farta, porque a gente está querendo coisa que ele nunca disse, nunca prometeu que ia nos dar. Eu não estou dizendo que Deus não nos dá coisas além do que nós precisamos, porque Ele é um Deus bondoso. Perceba o que é a sua necessidade. E então você vai ver a gritante bondade de Deus sobre a sua vida. Como você tem recebido muito mais do que você merece. O segundo ponto é que a bondade de Deus traz descanso. No versículo 2 do Salmo 23, até a parte A do versículo 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Esse termo refrigera, esse termo aqui no original hebraico, refrigerar, traz a ideia de devolver, de trazer de volta. Ouvi certa vez um pastor que esteve numa experiência missionária numa tribo indígena. E ele, fazendo uma caminhada, uma longa caminhada, com alguns membros, com alguns índios daquela tribo, depois de alguns quilômetros percorridos a pé, eles pararam para descansar. E aí, quando o líder da trilha, né, aquele que estava conduzindo aquela caminhada, parou debaixo de uma árvore para descansar, ele olhou para os outros e disse assim: nós vamos sentar aqui, nós vamos descansar e esperar a nossa alma nos alcançar. A ideia de que a gente foi caminhando, a gente foi gastando a nossa vida e a nossa vida ficou para trás. Agora eu preciso parar para descansar, para que a minha vida me alcance de novo. A ideia de que Deus Ele refrigera a nossa alma é que Ele traz o verdadeiro descanso, Ele traz de volta a vida para nós. Nós vivemos numa época extremamente e desnecessariamente acelerada. Tudo tem que ser para ontem. Tudo é tratado com um carimbo de urgência. E porque tudo se tornou urgente, nada fica importante. Porque tudo é para ontem, aquilo que deveria ser de todo dia, não é de dia nenhum. É por isso que nós negligenciamos a nossa vida de oração. É por isso que nós negligenciamos a nossa vida da palavra de Deus. É por isso que nós negligenciamos a nossa vida como igreja. É por isso que nós não estamos aqui congregando. É por isso que nós muitas vezes não damos o devido valor para isso, para o corpo de Cristo, reunidos, buscando a Deus. Gente, não é nós que estamos inventando isso, não é eu que estou inventando isso, gente. A Bíblia nos ensina no Salmo 133,
Aonde está a comunhão, ali está a bênção do Senhor para todo sempre. Deus se agrada em nos ver reunidos. Se nós não tratamos isso como algo importante, não é a igreja que está errada, é você que está errado. É você que precisa se arrepender. Porque a bondade de Deus, a bênção de Deus está aqui, não no lugar, mas no seu povo reunido. E por favor, não coloque palavras na minha boca, não distorça o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não devemos nutrir o nosso relacionamento em secreto com Ele, privado com Ele. Não é isso que eu estou dizendo. Ontem eu preguei sobre isso num culto de jovens lá em Juí, sobre a importância da vida de oração, da nossa vida em secreto com Deus. Então eu não estou dizendo que nós precisamos só estar na igreja para receber da bondade, para receber da bênção de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que as duas coisas são importantes. Eu sou um membro desse corpo. Uma mão precisa da outra. Um pé precisa do outro. Nada será saudável. Um corpo não é saudável se uma parte está doente ou se uma parte está faltando. A bondade de Deus traz descanso para a gente. Você tem experimentado o descanso de Deus? Você tem experimentado a paz que excede todo entendimento? Ou você é alguém que anda ansioso? Conta-se a história de uma fazenda. Tinha um galo. E esse galo, ele era o mais importante da fazenda. Ele se achava o rei da fazenda. E aquele galo, ele se achava tão importante, ele tinha assumido essa identidade de tão importante, que ele acreditava com toda a força dele, de que o sol só nascia porque ele cantava. Então, bem cedo, antes do sol nascer, ele levantava, subia lá em cima do galpão, estufava o peito e soltava um belo e sonoro cocoricó. Até que um dia, o galo se atrasou. Dormiu. Ele acordou no susto, apavorado. Meu Deus. Não disse meu Deus, né? E também não falou nada, né? Mas o galo pensou. Também não pensou, né? É uma fábula. É uma fábula. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Meu Deus, eu não levantei, eu não acordei, e agora? O dia não começou. Então ele sai, mesmo sem se escovar, sem lavar o rosto, ele levanta, estufa o peito e ele vê o sol. E ali ele entendeu. Para a frustração dele, ele entendeu. Eu não preciso cantar para o sol nascer. As coisas continuam acontecendo sem mim. Aquilo foi frustrante, foi dolorido para o galo, mas foi libertador. Depois daquele dia, diz que o galo nunca mais levantou antes das 8. Descanse, meu irmão. O único infinito é Deus. O único onipotente é Deus. Descanse. Você não consegue, não precisa fazer todas as coisas. Descanse em Deus. Você não precisa e não deve ficar ansioso, querendo resolver todas as coisas. Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, ou com o que vocês vão vestir. Isso é coisa de gente incrédula, que fica se preocupando com isso. Eu vou cuidar de vocês. Como diz o cantor Paulo Baruch, uma canção muito bonita: o teu trabalho é confiar em mim. O nosso trabalho é confiar em Deus. Descansar em Deus. Você tem descansado em Deus? Você tem experimentado da bondade de Deus sobre a sua vida? Essa bondade que traz descanso? Ou você precisa levantar todo dia antes de Deus para cantar, para Deus poder começar o trabalho dele? Descanse. Perceba como Deus tem sido bondoso com você e descanse. Terceiro ponto, a parte B do versículo 3. A bondade de Deus traz segurança. Olha o que diz a parte B do versículo 3: guia-me pelas veredas da justiça, por um caminho justo, por um caminho reto. Guia-me por amor do seu nome. Um Deus que é amor
nós falaremos sobre esse atributo mais à frente. Um Deus que é amor, Ele nos guia por um caminho justo, por um caminho correto. Não quer dizer que é um caminho livre de perigos, não quer dizer que é um caminho livre de espinhos, mas Ele vai nos guiar. Se o Senhor é o teu pastor, Ele vai te guiar, e Ele vai fazer o que é preciso para que você ande no caminho que Ele tem para você. Deixa eu dizer algo para ti. Se Deus olhou para você e te chamou para Ele, Ele não vai te largar. Você pode ter certeza disso, Ele não vai te largar. Muitas vezes você será tentado a largar Ele, mas Ele vai te segurar, Ele vai te trazer de volta, e Ele vai atrás de ti, como o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás de você, Ele te busca e Ele te traz de volta. No bom pastor, na bondade do bom pastor, nós temos segurança. Nele nós temos tudo o que precisamos, isso nos traz segurança. Podemos, enfim, descansar. Eu gosto de uma frase, e compartilhei essa semana aí em alguma rede social minha, não lembro qual foi, mas uma frase da Elizabeth Elliot, que diz assim: Deus não vai, presta atenção nisso aqui, Deus não vai protegê-lo de nada que o torne mais parecido com Jesus. Conta-se a história de que no Antigo Oriente, na época do Antigo Testamento da Bíblia, onde a maioria do povo o contexto do povo era trabalhar com ovelhas e agricultura e pecuária, enfim. Mas conta-se que alguns pastores, quando identificavam uma ovelhinha muito rebelde, tipo aquela saltitando que sempre vai para o mesmo buraco, eles precisavam impossibilitar a ovelha, de certa forma, para que ela aprendesse o caminho que deveria seguir. Há alguns relatos, a Bíblia não traz nenhuma informação sobre isso, mas há alguns relatos de que alguns pastores chegavam até mesmo a quebrar ou a lesionar, a contundir as suas ovelhas, a pata de uma ovelha, para que ela não saísse como uma ovelha desgarrada, para que ela permanecesse perto das outras, ou até mesmo para que ele levasse ela no colo por todo o caminho. Nós não temos essa informação na Bíblia dizendo que os pastores faziam isso com as ovelhas, mas em Oséias capítulo 6 nós vemos um Deus que se revela como aquele que cura, mas também fere. E Ele faz isso para o nosso próprio bem. Ele vai nos guiar por um caminho reto, por um caminho de justiça. Deus não vai te livrar de dores que vão te tornar mais parecidos com Jesus. Você não precisa fugir das dores. Trate as dores diante de Jesus, diante de Deus, diante do Deus que é bondoso e traz segurança, mesmo em situações adversas. O quarto ponto está no versículo 4. A bondade de Deus então nos traz confiança. Um autor cristão muito famoso chamado John Bunyan, ele diz a seguinte frase: comece no início de Gênesis e leia até o final de Apocalipse. Veja se consegue descobrir alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. A bondade de Deus nos traz confiança. O nosso Deus não nos abandona. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. A bondade de Deus nos traz confiança. Não importa qual seja a situação, se seja lá no monte que representa as coisas tudo super bem na nossa vida, ou seja no vale, no abismo, nos momentos mais escuros da nossa vida,
Deus está ali conosco. Não importa a situação, Deus não nos abandona. Não há uma pessoa sequer, não há um relato sequer em toda a história que confiou em Deus e foi abandonado. Jamais. O Deus verdadeiro derrama sua bondade sobre nós e nos traz confiança. Em quinto e último lugar, a bondade de Deus traz esperança. Olha o que nos diz o versículo 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu quero abrir um parênteses aqui. Em outro momento, como eu disse, nós voltaremos a esse salmo. Mas eu preciso falar isso. Aqui não está falando sobre vingança, tá? Não está falando sobre aquilo que nós conversamos na semana passada, de a gente ver alguém que não gosta da gente sofrendo e a gente diz assim: Deus é fiel, Deus pesou a mão, bem feito, viu? Deus vê tudo, bem feito, mas quem sou eu para julgar, né? Não é sobre isso que está dizendo. Lembre-se, esse salmo é um salmo de Davi, mas ele é um salmo sobre Jesus. A vitória final sobre os inimigos, sobre os verdadeiros adversários, é Jesus que conquista por nós. É Jesus quem recebe uma mesa na presença dos seus adversários. Nós vemos um retrato que é nos revelado em Apocalipse. No fim de todas as coisas, Jesus em uma mesa, um grande banquete. E Jesus, o Rei dos Reis, julgando também os seus adversários. Jesus sendo honrado diante de toda a terra, diante de todo ser vivo. Mas Davi também experimenta isso. Davi também experimenta da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Aqui quando diz unges a minha cabeça com óleo, traz a ideia de honra. Quando fala no texto sobre o meu cálice transborda, traz aqui a ideia de fartura, da bondade de Deus sendo derramada sobre a vida daquela pessoa. Então a bondade de Deus sobre nós nos traz esperança. Por quê? Porque ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, é só uma sombra. Essa é a nossa esperança. Como diz o grande homem de Deus Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de se levantar sobre a terra. Ainda que eu morra, os meus olhos o verão. Eu o verei. Ainda que as dores que você esteja enfrentando seja para a sua morte. Ainda que você tenha recebido um diagnóstico que é para a sua morte. Talvez você vai morrer disso. Deus não tem obrigação de curar você disso. Mas sob o cuidado do bom pastor, o vale da sombra da morte é só uma sombra que um dia será engolido pela luz, pelo sol da justiça, o nosso Senhor Jesus. É por isso que nós temos esperança. É por isso que nós vivemos essa vida. A bondade de Deus nos traz esperança, irmãos. O versículo 6 desse salmo, o último versículo, ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não é você que corre atrás, não é você que faz algo para merecer. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. Quantas vezes você fugiu de Deus? Quantas vezes você, crente, fugiu de Deus? Quantas vezes você que está aqui tem fugido de Deus? Talvez a sua mentalidade hoje até mesmo é sair daqui fugindo de Deus. Mas a bondade e a misericórdia de Deus vão te alcançar. E quando elas te alcançarem, você entenderá que isso era tudo o que você precisava. E aí a sua vontade não vai mais ser de fugir.
A sua vontade não vai ser de cumprir regras ou de saber o que você precisa fazer, mas você vai entender que você foi alcançado. E a sua vontade será mudada. Se nem a morte pode vencer o nosso Senhor Jesus, o que resta para as nossas outras batalhas? O que resta para as nossas crises? O que resta sobre as nossas doenças? Jesus venceu a morte. Portanto, é nele que nós temos a vitória. É nele que nós colocamos a nossa esperança, na bondade dele. Não que nós tenhamos feito algo para merecer. Um dos aspectos da bondade de Deus é a sua graça. Em outro momento nós iremos falar especificamente sobre o atributo da graça de Deus. Mas se a gente for estudar a vida de Davi, o autor desse salmo, nós percebemos que ele colocou a sua esperança em Deus. Mesmo cheio de lutas, mesmo cheio dos seus dilemas dentro da sua família, com traição, dentro da sua casa, ele sabia que a bondade de Deus estava sobre ele sabia que a bondade de Deus estava seguindo ele. Você entende isso, crente? Você entende isso, que o seu pastor cuida de você? De que o bom pastor cuida do seu rebanho? Talvez você já tentou fugir. A boa notícia é que a bondade de Deus nos segue e não nos abandona. Podemos por fim ter a esperança de habitar para sempre na casa do Senhor, porque Ele nos alcançou, porque a sua bondade, a sua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. É por isso que nós temos a bendita esperança de que um dia habitaremos na casa do Senhor para sempre. E a casa do Senhor aqui não é a igreja. Aqui, o templo, a igreja local é uma representação da casa verdadeira, que é o próprio Deus, que um dia estaremos reunidos com Ele, e isso para todo o sempre. Mas sabe quem que vai experimentar isso? Somente aqueles que confiarem as suas vidas aos cuidados do bom pastor. A bondade de Deus, portanto, é um atributo comunicável. Lembra? Nós estamos falando sobre isso. Há atributos que Deus não comunica com a sua criação. Por exemplo, a sua imutabilidade. Deus não muda, nós mudamos. Mas a bondade é um atributo comunicável. Deus comunica a sua bondade conosco para que sejamos capazes de reproduzir, de representar a bondade dele na vida dos nossos irmãos. É claro que não como Deus faz. Jamais seremos bondosos como Deus é, mas podemos imitá-lo dentro daquilo que ele comunicou conosco. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejamos nós aqueles que levam a bondade de Deus que traz provisão para a vida dos nossos irmãos. Sejamos nós aqueles, a bondade de Deus que traz descanso para a vida dos nossos irmãos. Sejamos nós a bondade de Deus que traz alegria, que traz paz. Sejamos nós esses, as mãos bondosas de Deus. Deus é bom e nós devemos imitá-lo. Portanto, nós precisamos entender e gravar isso em nosso coração. Tudo o que é verdadeiramente bom, como diz Tiago 1,12, tudo o que é verdadeiramente bom vem dele, porque Deus é o padrão de bondade. Então podemos confiar que tudo o que Deus é e faz é bom. Nada do que Deus faz é ruim. Se Ele fez é porque é bom. A bondade de Deus não está condicionada a entendermos o que Ele está fazendo. Nós somos chamados a confiar nos seus caminhos. Porém, Deus não é somente bom no céu, distante. Deus é bondoso. Ele derrama a sua bondade sobre nós. Você tem percebido a bondade de Deus sobre a sua vida? Meu irmão, minha irmã, o Deus bondoso quer prover o que você precisa.
Entregue sua vida a Ele. O Deus bondoso quer dar o descanso que a sua alma tanto precisa. Entregue sua vida a Ele. O Deus bondoso quer dar a segurança que você não conseguirá em nenhum outro lugar. Portanto, entregue sua vida a Ele. O Deus bondoso quer que você confie nele. Ele sabe o que faz. Entregue sua vida a Ele. O Deus bondoso quer que você coloque a sua esperança final nele. Pois como Jesus venceu na cruz, nós venceremos com Ele. Portanto, entregue sua vida a Ele. E aí então, nós seremos capazes de afirmar: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta, porque eu tenho tudo o que eu preciso nele. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus bondoso? Você tem provado do cuidado do bom pastor? O nosso desejo como igreja é conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, iremos amá-lo da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração, desfrutando da sua infinita bondade. A bondade de Deus está sobre a sua vida. E Ele chama através da sua bondade que você confie completamente nele, para que você se farte em quem Ele é. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse momento. E nós, após isso, nós iremos cantar. E nós iremos responder a esse sermão de 3 formas essa noite. Nós iremos orar pedindo para que Deus grave isso em nosso coração. Nós iremos cantar sobre a bondade de Deus. Mas também nós, hoje, seremos a mão de Deus bondosa na vida de uma irmã muito especial no nosso meio. Fiquei sabendo por fontes que a nossa irmã Cizinha está de aniversário. É isso? Por favor, minha irmã, venha aqui à frente e nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos nos alegrar por mais um ano de vida. A gente acaba ficando refém das redes sociais. Então, como ninguém recebeu nenhum aviso na rede social que a nossa irmã estava de aniversário, né, ninguém colocou lá no grupo. Mas glória a Deus, que tem gente aí que nos lembra. Essa irmã é um presente na minha vida. Só Deus sabe o quanto ela me abençoa. Cada vez que eu vejo ela, chegando aqui no culto, no domingo, sorrindo. Cada vez que eu vejo ela chegando aqui na quinta-feira, para orar, junto com os irmãos, junto com as irmãs. Cada vez que eu vejo ela dizendo que convida os irmãos para estarem aqui conosco, meu coração se alegra. E eu percebo como Deus foi bondoso quando me deu o privilégio de ser seu pastor. A senhora me ensina tanto. Muito obrigado. Como igreja, então, nós iremos orar para que Deus grave em nosso coração a bondade dEle. E nós queremos pedir para que a bondade de Deus esteja nesse ano e em tantos outros que ainda virão sobre a vida da nossa irmã. Quero convidar você a se colocar em pé para orarmos juntos. Após a nossa oração, nós iremos cantar. Iremos cantar sobre a bondade de Deus. E com o fim da canção, nós estamos então dispensados. Eu estarei lá na porta, ficarei feliz em apertar sua mão e lhe dar um abraço. Tá bom? Vamos juntos orar? Não se esqueçam da ata. Não se esqueçam da ata. Obrigado, Nelly. Vamos juntos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado a Deus porque mesmo nós, sendo esses falhos, o Senhor derrama Sua bondade sobre nós. A Tua bondade enche a terra e enche também as nossas vidas. Nos perdoa porque tantas vezes nós não vemos, não damos o devido valor a tudo isso. A Tua bondade, na verdade, às vezes nos parece qualquer coisa. Parece mais um presente do Papai Noel, que a gente gosta quando recebe, mas logo esquece, não muda a nossa vida. Senhor, que a Tua bondade
Que Tu, ó Deus, como um Deus bom, se revele a nós e transforme as nossas vidas. Eu quero nesse momento, ó Deus, colocar a vida da nossa irmã Elci diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor deu a ela. Ó Deus, como o Senhor tem sido bondoso com a vida dessa irmã. Só o Senhor sabe as lutas que ela já enfrentou até aqui. E só o Senhor sabe as que ainda virão. Mas, ó Deus, o que nós sabemos é que em todo tempo o Senhor é bom. Nós sabemos que a Tua bondade e a Tua misericórdia seguirão ela em todos os dias da vida dela. Porque ela tem dado o testemunho de que confiou a vida dela aos cuidados do bom pastor. Ó Deus, nós nos alegramos e clamamos, Senhor, que o Senhor dê muitos outros anos, todos na Tua presença. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Obrigada. Pode sentar. Era esse.
ler